questão da educação, da sala de aula, né? Dos primeiros anos de aprendizado educacional, a gente vê que hoje já mudou bem mais, né? Para melhor, né, do que na minha época. Na minha época, para começar, a gente não tinha roupa, não tinha calçado, não tinha, né? E os próprios professores, que eram também muito bacanas, mas não tinha a instrução de formar cidadão, né? Formar cidadão para ler e escrever, diferente de hoje que não formar, principalmente nós negros, que naquela época, né, a visão de ser negro, principalmente criança negra, era uma visão que incluía dentro dos bons costumes, e a gente sofria muito, principalmente pelos apelidos, né? Quando chegava a época do 13 de maio, hoje é 30 de novembro, naquela época se falava muito no 13 de maio, né? A, a escola inteira trabalhava a escravização, a escravidão, as negros apanhando, as crianças negras catando lixo na rua. Então foi assim uma tortura para a gente, que depois os outros meninos faziam, gozavam da gente. E como nós temos o sangue meio quente, então a gente aproveitava para brigar, para, né, para descontar, para esvaziar um pouquinho aquela mágoa que estava dentro da gente. E os professores também, nós fazia parte daquela cultura daquela época, que ser negro é complicado. Hoje é difícil, mas naquela época, principalmente para as crianças, era bem mais difícil, né? E nossos pais também não tinham aquela compreensão de orientar, de formar a gente, né? Então eles queriam só saber que tinha que ter nota no boletim, não podia ter reclamação, não podia faltar, tinha que... E essa era a visão dele. A gente tinha que ser uma pessoa bem educada, independente dos maus tratos. Então nós fomos aprendendo que ser negro, né, era ser educado, era não responder, era não criticar e aceitar tudo. Principalmente quando vinha de autoridade, que o professor era uma das maiores autoridades que esse professor naquela época. Quase não tinha professor, nos anos 50. Né? Era professor. Então as professoras eram autoridades, né? Elas comandavam mesmo. Eu morava em Piracicaba, todo mundo, os homens, queria todo mundo namorar a professora ganhava bem, a professora tinha respeitada dentro da cidade, era respeitada, era mais respeitada que o médico. A gente vê essas dificuldades, né, até as próprias crianças em relação aos professores, a gente fica preocupado, porque ser cidadão não significa ser forte para brigar, ou para xingar, ou para maltratar. Ser cidadão significa aceitar o seu lugar, né? E depois, no momento certo, a gente reivindicar tudo aquilo que é nosso. E é isso que a gente acredita que precisava que o país tivesse, né, tivesse essas qualidades para que a população, para que o povo fosse feliz. Porque uma cidade boa é uma cidade que o povo é feliz, que o povo está feliz, que o povo está rindo, né? Mesmo às vezes com pouca coisa para comer, mas ele está feliz porque a cidade, né, engloba aquilo que eles acreditam que eles querem.